Boa noite. Em sessão plenária extraordinária, Legislativo aprova reajuste dos servidores municipais. O ofertado pela administração municipal de 7,1 ficou muito aquém do que esses servidores, do que esses professores merecem e também do que eles estavam solicitando. Sessão solene da Câmara de Vereadores presta homenagem ao Departamento Tradicionalista Juvenil pelos seus 30 anos de atividades. Em seu pronunciamento na tribuna, Leandro Rosso falou sobre a história do Departamento Tradicionalista Juvenil, desde sua criação em 1993, destacando o empenho da entidade em valorizar nossa tradição, nossos hábitos e costumes. Foi realizada na última sexta-feira uma sessão plenária extraordinária na Câmara Municipal. Na oportunidade, foram discutidos e aprovados 2 projetos de lei que tratam do reajuste de vencimentos dos servidores municipais. Com a aprovação do projeto, o reajuste será de 7,1% sobre os salários e 12% de ticket de alimentação para a classe. Confira todos os detalhes da matéria. O reajuste, apesar de aprovado, não agradou os professores que haviam reivindicado inicialmente o índice de 14,95%. Mesmo rejeitando o aumento, a categoria vai receber o reajuste na folha de março. Tiago Machado, um dos dirigentes do CMP, afirma que na próxima quinta-feira será realizada uma assembleia para decidir sobre a greve. O sentimento é de derrota, né? Porque essa proposta havia sido rechaçada pela categoria em assembleia que nós tivemos aqui nesse mesmo espaço, onde 350 professores participaram e apenas 11 haviam votado favorável a essa proposta. Um indicativo que nós tivemos na nossa última assembleia foi abrir uma assembleia para deliberar sobre a greve. Cabe lembrar que desde a nossa primeira assembleia nós estabelecemos o estado de greve. Findado as negociações, a gente estabeleceu que na sequência faríamos uma assembleia exclusiva para deliberar sobre greve, sim ou não, e que tipo de greve nós teremos. Tivemos assembleias históricas, na verdade, né? Foram 4 assembleias, na média, algo em torno de 350 professores, o que totaliza mais de 1.400 professores. E todos foram categóricos na defesa do piso nacional e, por consequência, do plano de carreira, além da denúncia da sobrecarga de trabalho, da falta de assistentes e uma série de outros problemas que nós temos na rede pública municipal. Por isso, inclusive, né, essa questão da Assembleia para deliberar sim ou não pela greve. Contrária ao percentual ofertado pelo município, a vereadora da oposição, Regina Costa dos Santos, explica o seu posicionamento sobre o reajuste. É sempre encaminhada da mesma forma pelo Executivo Municipal esta pauta do reajuste salarial. A gente já vem de muitos anos, né, acompanhando a luta dos professores, dos servidores. A gente tinha um pedido tanto do quadro geral dos servidores municipais quanto dos professores num índice muito maior. E o ofertado pela administração municipal de 7,1 ficou muito aquém do que esses servidores, do que esses professores merecem e também do que eles estavam solicitando. Aqui o cenário da votação, ele demonstrou muito isso, tanto que a gente teve os vereadores da base, por exemplo, eles não se pronunciaram durante a sessão, não tiveram sequer a coragem de fazer a defesa da proposta do prefeito. Proposta essa encaminhada pelo Executivo Municipal juntamente com os vereadores da base, é importante enfatizar. O que a gente considerou no processo um equívoco, porque os vereadores, as vereadoras têm um papel de mediar essa discussão, jamais negociar salário de servidor, de professor, até porque o 7,1 encaminhado pelos vereadores da base, fazendo a ressalva, né, sem a assinatura do vereador Gringo, que foi muito coerente com o seu posicionamento, encaminharam uma proposta que fechou as portas para os sindicatos avançarem no índice, tanto para os servidores quanto com os professores. O nosso voto foi contrário, porque nós acreditamos que precisa mudar esta política da forma como é discutido a database. São categorias diferentes, são cofres diferentes, são legislações diferentes. E a administração municipal precisa considerar isso quando senta com as entidades de classe. O meu voto contrário foi, mais uma vez,
para que esses servidores, para que os professores tenham e sejam valorizados. Infelizmente, a gente vem aí de 10 anos de achatamento salarial, sobretudo para os professores, que estão aí vendo o seu plano de carreira, ano após ano, ser atacado. Ou seja, o professor está buscando o seu reajuste para que ele tenha a sua valorização. Essa valorização ela vai se remeter na qualidade da educação. Então, o meu voto contrário foi muito consciente de que o município de Passo Fundo poderia oferecer muito mais. Comprometimento da folha de pagamento, o cenário era muito diferente, estava na casa dos 46%, então tinha como aumentar esse percentual. As legislações comportam isso. No caso do professor, o valor que é repassado para o salário do professor vem de uma verba, que é uma verba federal, que foi reajustada em 14,95. Então, por que não repassar para os professores esse percentual e valorizar os nossos professores e professoras que tanto já sofrem, né, com o cenário que a gente vive hoje? Por que não a administração municipal dar a sua resposta para que Passo Fundo caminhe, de fato, para ser uma cidade educadora? Não tem como pensar em uma cidade educadora sem olhar para as condições de trabalho e para a remuneração dos professores. Hoje, como eu sempre digo, os nossos jovens não querem mais ser professores. E eles não querem mais serem professores pela desvalorização salarial. E isso é fruto das gestões públicas que insistem em diminuir o salário do professor ano após ano. E agora nós vamos para um rápido intervalo, mas antes vamos conferir um trecho do programa Câmara Entrevista dessa noite, que tem como convidado o vereador Ernesto dos Santos. Na entrevista, o parlamentar destacou o desenvolvimento econômico como um dos seus pilares de atuação. Sobre o desenvolvimento, eu acho que não tem uma cidade para ela crescer, para se desenvolver, tem que ter esse desenvolvimento econômico, essa vontade política de atrair empresas, gerar emprego, ter um desenvolvimento, um corredor industrial. Nós tivemos até há pouco tempo visitando em Erechim, onde ali eles têm um distrito industrial muito bom, muito grande. O prefeito ele dá esse incentivo para as pequenas, médias, até grandes empresas também, mas ele foca muito lá em Erechim, e eu gostei muito daquela ideia, gostaria de trazer muito essa ideia para Passo Fundo, porque tem muitas pequenas e micros empresas em Passo Fundo que elas não conseguem ter a sua área própria para construir os seus pavilhões, para começar esse crescimento, e lá em Erechim eles dão essa oportunidade. 10 quilômetros de Erechim, vindo para Getúlio Vargas, dos dois lados da BR, tem umas áreas para eles colocar essas pequenas e médias empresas. Por que eu falo pequenas e médias empresas? Porque a grande empresa ela já tem condições de caminhar com as suas próprias pernas, ele já tem a sua equipe formada e já consegue se desenvolver e andar sozinho. Agora o pequeno, fica difícil, se ele não tiver uma ajuda, ele não vai conseguir levantar, crescer. Então, eu acho que nós trabalhando em cima dessa área de desenvolvimento econômico, de gerar mais empresa, criar as empresas, isso vai movimentar a economia, vai gerar emprego e aonde vai conseguir arrecadar mais imposto para que sobre dinheiro. Porque hoje o que eu vejo no nosso executivo, que está tudo esguelado, tá? Não tem dinheiro para nada. Não pode fazer isso porque não tem dinheiro, não pode fazer aquilo porque não tem dinheiro. Então tem que ser feito alguma coisa para que esse dinheiro entre nos cofres do município, nos cofres públicos. E nada melhor do que gerar emprego, gerar renda através dos seus impostos, trazer essas empresas para Passo Fundo. Eu trabalho na Central de Atendimento à Mulher. Mais de 4 milhões de mulheres que sofreram violência já ligaram para cá. Você não está sozinha. Liga pra gente. Parentes, amigos, vizinhos, qualquer um pode ligar. E não é só violência física, xingar, humilhar, proibir sair de casa, assediar a mulher no transporte público. Tudo isso é violência.
primeiro passo para acabar com a violência é ligar para o 180. Liga pra gente. Em sessão solene, o Legislativo prestou homenagem ao Departamento Tradicionalista do Clube Recreativo Juvenil pelos seus 30 anos de atividades, valorizando e cultuando as tradições do Rio Grande do Sul. A proposição é do vereador Leandro Rosso. Em seu pronunciamento na tribuna, Leandro Rosso falou sobre a história do Departamento Tradicionalista Juvenil, desde sua criação em 1993. Destacando o empenho da entidade em valorizar nossa tradição, nossos hábitos e costumes. Primeiro, um dia festivo, né? Tu poder homenagear uma entidade tradicionalista no dia que ela comemora 30 anos, isso eu digo é destino. Então, eu quero aqui primeiro agradecer o meu presidente, Dr. Albiri, todos os vereadores que foram unânimes pela aprovação desta sessão, e uma entidade, uma data que começou lá no tempo do seu Wilson, da dona Marinês Riso, e hoje chega ao patrão Alisson. Então é um compromisso de gerações, este é o tradicionalismo, começa de uma geração, passa para outra, e assim é o segmento, né, Alisson? Então a gente fica muito feliz, como Câmara de Vereadores, poder homenagear os 30 anos do Departamento Tradicionalista do Clube Juvenil. Tem história, a gente sabe como é difícil você ensaiar, como é difícil você manter os professores, como é difícil, né, Alisson, ter o lugar para ensaio. Então a Câmara de Vereadores está fazendo seu papel, homenagear pessoas que cultivam o tradicionalismo na nossa cidade, em especial na 7ª região tradicionalista, e eu vejo o tradicionalismo na pessoa do patrão Alisson um sentimento de realização. Esse jovem, que estava nos contando aqui, né, Alisson, que ele tem que envelhecer. Então a gente vê entidades, departamentos que buscam os jovens. Então a gente vê que são pessoas sérias, que cultivam a tradição e que dá certo. O patrão Alisson da Rocha salienta que a homenagem ao DTJ é um reconhecimento às 3 décadas de trabalho da entidade na valorização da nossa tradição. Alisson destacou o empenho de toda a patronagem que trabalha pelo departamento. Na oportunidade, ele anunciou a construção da sede do DTJ na sede campestre do Clube Juvenil na Roselândia. Para nós, quanto departamento tradicionalista e também quanto clube, é um reconhecimento que nos veio de surpresa, realmente, né? Foi um baita convite, um baita regalo do vereador Leandro Rosso, né, que nos fez esse convite. Eu acho que veio no ano para brindar para nós, né, tudo o que a gente vem vivendo. A gente veio de um período pós-pandemia, onde nós passamos por nossas dificuldades, quanto qualquer entidade do terceiro setor. Nos remontamos os elencos, né, participamos do Enarte Forçar pela primeira vez na história. Ano passado, classificamos um grupo para a final. Conseguimos colocar o nosso elenco veterano como a 10ª melhor veterana do estado do Rio Grande do Sul. Tivemos uma aprovação pelo Procultura para a construção da nossa sede através de recursos públicos, né, por incentivo de ICMS de empresas locais. E eu acho que viver esse marco dos 30 anos agora, hoje vem para blindar de vez essa fase que estamos vivendo. Hoje nós temos a categoria pré-mirim, mirim, juvenil, adulto e veterano. Né? Estamos com todos os elencos a todo vapor aí, em preparação para a participação dos rodeios, Enartinho, Festiru. A gente participa de todos os eventos maiores a nível de estado em todas as categorias. Contamos com a gestão de prendas, temos alguns cavaleiros que fazem parte também. Temos um dos maiores departamentos de truco do estado, que estão sempre representando o juvenil e a 7ª região junto à FECARS, por exemplo, que aconteceu no final de semana passado. Então, o nosso departamento, ele é um departamento tradicionalista, mas tem toda a funcionalidade normal como uma entidade tradicionalista normal, como um CTG, como são conhecidos. Alisson também falou da participação do jovem no tradicionalismo. O tradicionalismo, ele tem um papel fundamental, né? Hoje, a gente faz um trabalho social, né,
de trazer esse jovem para dentro da entidade. Muitas vezes a gente pega jovens em situação de vulnerabilidade social e prepara líderes. Dentro da entidade tradicionalista, eu costumo dizer que é o único lugar na sociedade onde você vai encontrar um senhor de 80 anos que vai dar um microfone para uma criança de 5 anos e vai ouvir o que ela tem a dizer. Isso só se acontece dentro dos CTGs, dentro do tradicionalismo. Então, nós temos uma missão muito grande, que é preparar esses jovens pro mundo, né? Hoje, uma coisa que a gente trabalha e conta, e a gente vê a experiência de um jovem que participou das invernadas, que foi prenda de faixa, peão de mapa, tem um papel fundamental na sociedade. Até apresentar um trabalho de conclusão de um curso tem um preparo maior. Então, o CTG tem todo esse papel, né? Então, nós, o departamento, a gente é muito voltado ao jovem. É uma entidade jovem, formada por jovens, né? Desde a sua formação, né? Os idealizadores ali, Dona Maria Inês, era, na época, muito jovem quando pensou no departamento. O presidente da Câmara, Alberi Grando, salientou que o Legislativo não é apenas para fazer leis e fiscalizar, mas também para divulgar e incentivar as entidades que cultuam nossas tradições. É bom que se diga, né, e cumprimento o Leandro por essa iniciativa. Muitas vezes, patrão, se pensa que o Legislativo, esse poder constituído, e que tem umas funções bem específicas, se atém apenas a isso. Mas não é só fazer leis e fiscalizar. Nós estamos aqui também para cultuar a tradição. Nós estamos aqui também enaltecer as culturas do nosso povo. Então, por isso, a Câmara de Vereadores de Passo Fundo, me orgulho muito, está nesse momento na presidência, está abrindo as suas portas, então, para vocês trazer aqui a cultura nossa, para ser espalhada por esse Passo Fundo, por esse Rio Grande do Sul, por esse Brasil. Então, recebemos com muito prazer vocês aqui, né, e renovo o que eu já falei. Meus cumprimentos, Leandro, pela iniciativa. E é assim que precisamos. Vereadores, assim que precisamos. Nós sentimos orgulho em estar hoje na presidência, nesse momento aqui, na Câmara de Vereadores. Representando o Executivo e a Secretaria da Cultura, a secretária adjunta, Magda Cavalheiro, destacou a contribuição da entidade na divulgação do tradicionalismo. Parabenizar a entidade pela condução do departamento por esses 30 anos. O patrão Alisson, como a gente estava falando há pouco tempo, realmente disse que eu sou ativa, sempre estou participando das atividades, né, do CTG, do departamento tradicionalista. Parabenizar também pela proposição do vereador Leandro Rosso e desejar vida longa ao departamento. A cultura gaúcha realmente na cidade de Passo Fundo ela é muito forte, né? A gente vê pela pujança do departamento, da 7ª região, as entidades todas da 7ª região sempre representando muito bem o nosso município em todos os concursos, enfim, fora da cidade, enfim, Enarte e outras competições fora da cidade, que tu falou no final de semana passado, teve a FECAR, que também é mais parte campeira, a FECAR, né? Então, tanto na artística quanto na campeira, sempre representando e muito bem a cidade de Passo Fundo. Alberi Grando e Leandro Rosso salientaram a importância da família na nossa cultura, pois o amor ao tradicionalismo passa de geração para geração. É cultuando isso que a gente mantém as tradições, né? Nós recordamos o nosso passado e mantendo dessa maneira aquilo que os nossos antepassados nos ensinaram. Isso é muito importante, isso é história. Isso não pode ser apagado. Então, repito, a Câmara de Vereadores de Passo Fundo sente orgulho em estar ajudando essa cultura. Isso é muito importante. Eu tenho esta camisa aqui, que é 100 anos, lá do Galpão Vitorino Rosso de São Roque, que é uma homenagem ao meu avô, e quis o destino que, se ele estivesse vivo hoje, no mesmo dia que o Departamento Tradicionalista do Juvenil comemora 30 anos, o meu avô faria 103. Então, são momentos assim que marcam a tradição de geração para geração. A gente vê lá em São Roque a homenagem que a gente fez a um galpão, desde o tempo, presidente Alberi, que foi doado à terra, desde o tempo que o meu avô foi patrão da Escola Zanotto em São Roque,
e desde o tempo onde veio a minha geração. Então eu com muito orgulho participo do grupo cultural e tradicionalista Cavaleiros do Planalto Médio, gosto de uma cavalgada, gosto de dançar e estou me colocando à disposição aqui do patrão para participar da família juvenilista. Provavelmente na Chirua, né? Será muito bem-vindo. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Fique agora com a sessão plenária inédita desta segunda-feira. Uma boa noite.